Caros colegas advogados, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês o perigo de se realizar um acordo trabalhista sem se atentar ao que está escrito nas atas de audiência. Nós advogados gostamos muito de realizar acordos na Justiça do Trabalho porque o retorno financeiro para o cliente ele é muito mais rápido e também porque nós sabemos, que até sair uma sentença pode ser que a empresa fique insolvente no curso desse processo. E mesmo que ela não fique insolvente, algumas empresas muito pequenas talvez não consigam arcar com as dívidas trabalhistas e corre o risco do cliente não receber as suas verbas e, obviamente, o advogado também não receber os seus honorários. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Nós já sabemos disso e a gente tem que se atentar muito quando nós formos fazer um acordo, porque dependendo de como constar na ata de audiência, nós podemos prejudicar o direito do nosso cliente lá na frente, quando ele quiser se aposentar. Sabe por quê? Porque a maioria das atas de audiência, elas colocam que nós estamos dando quitação no contrato de trabalho e eventual relação jurídica existente entre as partes e que as contribuições previdenciárias, elas não serão devidas. Ah, mas como assim? Pessoal, não preocupa de anotar nada agora, porque eu vou disponibilizar para vocês um e-book desse vídeo de hoje. O link está aqui embaixo, basta você inscrever seu e-mail, você vai receber esse e-book no e-mail para você ficar a par de tudo. O que eu preciso que você preste atenção é exatamente nos termos que eu estou dizendo aqui, porque eles sim serão relevantes. E aí depois, no final do vídeo, você vai poder acompanhar isso na forma do e-book. Vamos dar um caso hipotético de uma ação de reconhecimento de vínculo trabalhista, só para ilustrar como que se dá essa situação. Nós chegamos nessa audiência e essa empresa, ela vai lá e oferta para o trabalhador, olha, eu vou pagar todas as suas verbas rescisórias, mais o FGTS e a multa de 40% do FGTS, tudo de forma indenizatória. O que significa pagar de forma indenizatória? Significa que é como se fosse uma indenização pelo tempo que o trabalhador ficou na empresa, E aí você vai lá todo feliz com o seu cliente, obviamente vocês ficam muito felizes com essa decisão, porque foi o objetivo ao ser alcançado desse cliente receber essas verbas. Só que se ele assina uma ata sem prestar atenção nesses itens que eu vou te falar logo agora, ele pode prejudicar demais o recebimento dele na aposentadoria e você, advogado, vai ser culpado por não ter alertá-lo desses direitos. Vamos lá para as explicações do como está escrito na ata. Quitação, 2 pontos. Após o cumprimento do acordo, as partes dar-se-ão quitações recíprocas de toda e qualquer obrigação pré-existente até a presente data, ofertando ainda, frise-se, ofertando ainda a parte reclamante quitação pelo objeto do pedido e extinta relação jurídica havida entre as partes sem o reconhecimento do vínculo empregatício. Ou seja, você recebeu esse período como vínculo empregatício, só que não foi declarado vínculo empregatício. Então, se esse cliente quiser aposentar futuramente, alegando esse período que ele trabalhou na empresa, para cômputo aí das suas contribuições previdenciárias, ele não vai ter esse direito. Por quê? Porque nessa ata de audiência em específico que eu mostrei, ela está dizendo que você não reconheceu o vínculo de trabalho. E olha uma outra situação também, você deu quitação em todas as parcelas existentes e futuras a serem reclamadas na relação jurídica, ou seja, depois você não vai poder reclamar de nada mais, perdendo eventuais direitos futuros que possam ter desse cliente ou até mesmo as contribuições que eu disse, que são as contribuições previdenciárias. Mas aí você pode dizer assim para mim, as contribuições previdenciárias, elas não são executadas na Justiça do Trabalho. De fato, você tem razão, as contribuições elas não são executadas na Justiça do Trabalho. Contudo, se você faz uma ata tal como essa que eu acabei de ler para vocês, vocês não vão poder executar nunca, porque lá está escrito que vocês não poderão cobrar contribuições previdenciárias, vocês deram quitação e aí você prejudicou todo o direito do seu cliente. Antes de mais nada, eu gostaria de informar os advogados, principalmente os advogados recém-formados, que quando a gente pede numa ação trabalhista as contribuições previdenciárias, nós pedimos para ser uma ação meramente declaratória, ou seja, para o juiz declarar que essas parcelas existem para depois elas serem cobradas numa outro tipo de ação para que o cliente tenha direito de receber isso, tá?
Voltando ao nosso caso, né, você deu quitação aí nas parcelas existentes e também declarou que não tinha contribuições previdenciárias a receber, então você nunca vai receber esses valores. E aí você pode falar assim: doutora, eu já entendi. Então, quando eu for fazer uma ação desse tipo, eu vou informar que eu quero que o reconhecimento seja feito e vou pedir para assinar a carteira do meu cliente. Só que, mais uma vez, você está errado, porque o fato de ter a carteira assinada também não garante que o seu cliente vai ter direito às parcelas previdenciárias. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque mesmo assinando a carteira, se lá no finalzinho da ata você colocar que você deu quitação em todas as verbas, você não vai poder cobrar as contribuições previdenciárias. Então, de toda maneira, você está errado, tá? Vamos ver um caso específico? Acompanha comigo na tela. O reclamado fica de posse da CTPS do reclamante com a capa danificada para anotação do contrato de trabalho, data de admissão tal, data de saída de tal, função tal, devendo devolver o documento até 19 de dezembro de 2018, na Secretaria da Vara, incorrendo em multa de R$ 800 em caso de não devolução do documento. Espeça-se ofício ao Ministério do Trabalho para recebimento do seguro-desemprego, caso preenchidos os requisitos legais. O reclamante, com o pagamento e o cumprimento das obrigações, dá quitação ao reclamado pelo objeto do pedido e extinto o contrato de trabalho. E logo embaixo fala: acordo homologado, as partes declaram que a transação é composta de 100% de natureza indenizatória, olha ela aí de novo, correspondente a FGTS mútuo, sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária. Ou seja, mais uma vez você declarou que o contrato de trabalho estava extinto e que as parcelas que você negociou foi meramente de natureza indenizatória, mas você vai receber o seguro-desemprego. Por quê? Porque tem um reconhecimento de um vínculo, só que esse vínculo não será levado em consideração para o pagamento de aposentadoria, ou seja, ele não vai contar no seu período de aposentadoria. Mas aí você pode me perguntar: ok, qual então que é o melhor jeito de se fazer uma ata para que meu cliente não fique prejudicado lá na frente numa eventual ação que ele queira se aposentar? Eu vou disponibilizar para vocês na tela agora. Acompanha comigo. Cumprido o acordo, o reclamante dará geral e plena quitação pelo objeto da inicial. Só uma pausinha, olha a diferença, você está dando quitação somente nos pedidos da inicial, ou seja, dos pedidos da sua ação, e não de todos os outros que possam aparecer, tá? Voltando na ata, ressalvando os recolhimentos previdenciários relativos ao contrato de trabalho mantido entre as partes. Olha isso, você garante os direitos previdenciários do seu cliente para que ele possa exigi-los futuramente. Isso sim que é uma ata de audiência digna de um advogado conhecedor dos direitos trabalhistas. Tá, mas aí você pode também se questionar e dizer o seguinte: mas a Justiça do Trabalho, ela não tinha que ter uma lei que resguardasse o trabalhador para que ele não ficasse prejudicado? Então, tem uma lei sim que trata a respeito disso, que diz que nenhuma ação ela pode deixar de mencionar contribuições tanto previdenciárias quanto as verbas indenizatórias e verbas salariais. O problema é que se dentro de uma ação trabalhista você pediu 13º, você pediu férias, você pediu hora extra, você pediu FGTS, você misturou os pedidos, tanto de verbas salariais quanto de verbas indenizatórias. E aí você tem que saber a diferenciação entre verbas de natureza salarial e verbas de natureza indenizatória. Verbas de natureza salarial é propriamente o salário do funcionário, e verbas de natureza indenizatória são aquelas parcelas que vão indenizar. Por exemplo, a multa de 40% é uma verba indenizatória. E se dentro desses pedidos dessa ação você coloca algumas parcelas indenizatórias, no final da ação você pode declarar todas elas como indenizatória. E esse que é o grande X da questão. Porque se você tem misturar pedidos de verbas salariais e verbas indenizatórias, no final da ata de audiência, você pode declarar que tudo que você recebeu como verba indenizatória. Sabe por quê? Porque aí você favorece a empresa, porque lá no final a empresa não vai ter que pagar custas e não vai ter que pagar contribuições previdenciárias. É só isso que serve para favorecer a empresa. Então, se os seus pedidos estiverem misturados com salarial e indenizatório, você não terá perigo, porque você tem que seguir exatamente os seus pedidos.
Lembrando que tem uma lei que resguarda se você colocou pedidos de verbas salariais e verbas indenizatórias, você tem que seguir o seu pedido. Porque vamos supor que você não coloque verbas indenizatórias e aí lá na sua ação você faz um acordo de verba indenizatória, está proibido. Por quê? Porque a ata ela tem que acompanhar os pedidos da inicial. Por isso que essa lei foi criada. Só que ninguém segue, porque como os pedidos sempre se misturam, chega num ponto que você acaba abrindo mão para tentar fazer um acordo mais vantajoso para o cliente. E aí, nesse ponto X, que acontece os maiores tipos de problemas aí na justiça do trabalho. E o seu cliente lá na frente vai tentar aposentar e não vai conseguir. Antes da gente prosseguir, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem nossos vídeos, compartilhar esses vídeos para muitas pessoas, para que todos eles possam saber de como se comportar numa audiência e como ler uma ata de audiência também, tá? Lembrando que muitos advogados passam pela mesma situação e nós não aprendemos isso na faculdade. E, convenhamos, é de extrema valia para a nossa profissão. Lembrando que cada vez que nós mudamos a nossa forma de advogar, nós vamos ser reconhecidos como excelência na nossa área, né? Agora, fala que essa dica que eu te dei não foi sensacional. Pois é, e o que eu preciso muito também dizer para vocês é que vocês precisam conversar com o cliente de vocês a respeito disso. Sabe por quê? Porque na hora que o cliente vê aquela quantia ofertada pela empresa, ele vai ser tendencioso a aceitar. Por quê? Porque ele está pensando de uma maneira imediata e naquele dinheiro imediato, mas ele se esquece de que isso pode prejudicar ele no futuro. E você, como advogado, tem o dever de informar para o seu cliente qual que é o risco de não se atentar a algumas coisas. Nós também sabemos que algumas empresas e alguns advogados agem de má fé, sabendo dessa possibilidade, dessa fraqueza talvez de conhecimento jurídico de alguns advogados defendendo o reclamante, de não colocarem isso na audiência. E aí eles sabem que lá na frente não poderão ser executados. E aí eles burlam o pagamento das contribuições previdenciárias e aí fica por isso mesmo, tá? Então não podemos deixar isso acontecer com os nossos clientes. Eu já tive vários casos de clientes que quiseram fazer acordo mesmo assim, porque a empresa, o que ela faz? Ela sabe dessa fraqueza, ela fala, não, eu só vou pagar para ele se não reconhecer o vínculo, ou então eu só vou pagar para ele se lá no final tiver dizendo que eu não vou pagar contribuições previdenciárias. E aí o cliente fica com medo de não receber, porque a empresa acaba que na audiência chega contando 1000 histórias de que está falindo, que está entregando ponto, e aí o cliente fica realmente desesperado e quer fazer um acordo para pelo menos receber um valor ali naquele primeiro momento, tá? Mas se o cliente quiser, é uma opção dele, e aí você, advogado, tem que acatar, mas nunca deixar de informar para ele quais são os reais direitos que ele tem e quais são também as perdas que ele pode ter em caso de assinar um acordo dessa magnitude. Eu vou dizer para vocês, acompanha aí na tela, o que diz a lei. Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor de acordo, sem contar que nós também temos uma OJ, a 346 do TST, que também corrobora com o entendimento dessa lei. Acompanha na tela. Contribuição previdenciária, acordo homologado em juízo, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, incidência sobre o valor homologado. É devida contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado da decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões. Você pode também falar comigo o seguinte, ok, eu vou tentar resguardar os meus clientes de várias maneiras, mas você disse lá atrás que quando eu dou quitação no contrato de trabalho no geral, eu posso prejudicar do meu cliente de vir a receber alguma parcela futura. Como assim que eu não entendi? Eu vou explicar. Por exemplo, você tentando com reconhecimento de vínculo de um funcionário e aí no meio do caminho você não sabia que tinha direito a receber a periculosidade e você entrou só pedindo as verbas rescisórias desse cliente. Lembrando, gente, que antes de entrar com uma ação, nós temos que nos informarmos sobre todas as possibilidades que o cliente tem de receber, tá? Mas caso eventual situação surja, dependendo de como você fez a ata, você tem como requerer esse dinheiro do cliente, sim, sem prejudicar ele com aquele acordo trabalhista anteriormente feito.
Vamos dar então um exemplo. Naquele mesmo caso que nós estávamos falando do reconhecimento de vínculo, a empresa pagou férias, 13º, pagou todas as verbas, e aí lá na ata de audiência você fez tal como eu sugeri, você colocou que dá quitação apenas nos pedidos da inicial e que eventuais contribuições previdenciárias elas poderão ser sim cobradas. E aí você fechou essa ata. Um mês depois, você descobriu que esse cliente tinha direito à periculosidade. O que você pode fazer? Você pode entrar novamente na Justiça do Trabalho para cobrar só a periculosidade. Olha que maravilha, porque você fez uma ata lá atrás, já resguardando eventual direito que poderia surgir desse cliente. E aí esse cliente, obviamente, ele vai ter direito à periculosidade e ele vai receber a periculosidade sem que essa ata de audiência passada atrapalhe ele no direito de hoje. Vamos ver um exemplo? Analisando a presente ata de audiência, nos autos do processo de número tal, constatei que foi celebrado acordo entre as partes e a reclamante deu quitação geral pelo objeto do pedido e também extinta a relação jurídica, motivo pelo qual decido que a quitação celebrada no citado processo abrange também os pedidos que foram formulados na presente reclamatória trabalhista. Viu só, gente, o perigo? Então, qualquer situação que acontecer depois, você não vai poder cobrar do cliente. Porque se você fez errado daquela primeira vez que eu contei, você veda qualquer direito do cliente. Ah, e eu posso contar para vocês também um caso que não tem nada a ver com periculosidade. Vamos contar um caso, por exemplo, de um funcionário que precisava de uma declaração de que tinha trabalhado na empresa. E aí essa empresa se negou a dar essa declaração de que ele trabalhou lá e também, além de ter negado, essa empresa começou a falar mal desse funcionário para todo mundo que ligava pedindo referência. Esse funcionário, muito bravo, te procura e fala, olha, essa empresa está denegrindo a minha imagem. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso de entrar porque eu estou perdendo emprego, tendo em vista as coisas ruins que ela está falando de mim. E aí você entra na Justiça do Trabalho pedindo para que a empresa cesse as palavras que ela vem desferindo dos funcionários e que dê uma declaração para ela. Se você tiver feito a ata de maneira errada, você vai receber uma decisão tal como eu mostrei anteriormente. Mas se você tivesse feito uma ata do jeito que eu falei, de forma correta, você ia poder sim receber os danos morais do seu cliente e também conseguir que ele dê aí uma declaração de que você trabalhou na empresa. Então, gente, ficamos por aqui. Eu gostaria muito do feedback de vocês a respeito dessas dicas que eu venho dando e de como vocês acharam que isso pode melhorar a advocacia de vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estarei aqui sempre para poder atendê-los. Muito obrigada e até mais. Ah, não perca as próximas aulas que eu vou disponibilizar, são todas gratuitas e cada uma delas terá um e-book explicativo para vocês guardarem essas dicas aí com muito carinho para que vocês possam fazer uma advocacia de excelência. Abraço!